último palestrante do nosso simpósio. Vamos receber com muito carinho o pastor batista Juan Guilherme Servin Gonzalez. E para esse momento nós temos um mediador convidado, é o pastor Dr. Oséias Santos, também da denominação batista. Que alegria estar com vocês, principalmente para, nesse momento, apresentar o nosso ilustre orador, que vai falar um pouco sobre a história que a gente entende por ecumenismo. O pastor Juan, ele é formado pelo Seminário Teológico Batista do Brasil, ele é formado em capelania hospitalar para pacientes terminais, Hospital Evangélico Rio de Janeiro, formado em administração, nível pleno avançado, pela Universidade de Colômbia, Assunção, Paraguai, especializado também em organizações híbridas, empresa feita para vencer, curso de liderança pelo Summit, de liderança global, curso de liderança com o autor James Hunter, liderança especializada também em São Paulo, trabalhou na multinacional Johnson & Johnson, trabalhou por 6 anos como diretor hospitalar evangélico no Rio de Janeiro, do combate ao problema da dengue no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Formou o conselho de multidisciplinaridade no Hospital para Atendimento ao Paciente em área de risco, é membro fundador do Conselho de Segurança de Aracruz, na região da Rota do Espírito Santo, e atualmente é o co-pastor da primeira igreja Batista em Teixeira de Freitas, como também vice-presidente da mesma instituição. Então, ele vai nos falar sobre um pouco dessa evolução histórica, né, do conceito, como também de como tudo isso se materializou e se manifestou ao longo da história, sobretudo das igrejas. Então, queremos recebê-lo com muito carinho. Obrigado, amigo. Eu não vou ficar à mesa porque pastor disse que não fica bom falando na mesa todo momento. O pastor gosta de ficar em pé assim como os padres. Então, porque a mesa é quando a gente vai comer. Então, como nós não vamos comer, não tenho como ficar à mesa agora. Eu preciso ficar em pé para de fato continuar aqui sobre a nossa conversa. Bom, quero trazer para os irmãos, primeiramente dizer que eu estou muito feliz em participar nesse simpósio, porque a minha pessoa, assim como também do pastor Oséias, ele não representa tão só a denominação batista, mas também a nossa experiência de fé, que é materializada aqui juntamente com vocês. Então, para dar início a esta palestra, que não vai ser projetado, não é por uma questão de incompetência, mas é porque já não consegui mesmo fazer os slides, eu quero trazer sobre a história da formação do ecumenismo, as suas perspectivas a partir da América do Sul e o seu desafio que nós temos, que vamos encontrar também na nossa caminhada aqui em Teixeira de Freitas. Para isso eu quero dar início à leitura do Salmo 24. O Salmo 24, versículo 1, ele é um salmo ecumênico. E ele diz da seguinte maneira: do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Bom, para aqueles que já sabem, fiquem calados, mas para aqueles que ainda não entendem e estão construindo esse conhecimento, preste atenção. A palavra ecumenismo, ou o termo ecumene, ele vem do grego oikúmene, que ele de fato é do passivo feminino da língua hebraica koiné,
do verbo oiken, que significa habitar. Ocúmene, na tradução literal, significa habitada. Então, subentende-se que a terra ela é de fato habitada. Então, portanto, todos nós que somos da terra, nós estamos habitando nela. Há um sentido com referente a esta palavra, da palavra ecúmene, que também é citado na Bíblia. E hoje só vou citar, não vou estar lendo as referências bíblicas. Atos 11, 28, quando relata de um profeta que prediz uma grande fome em todo o Império Romano, e quem era o imperador naquela época era o imperador Cláudio. Além também disso, temos Lucas capítulo 4, versículo 5, quando Jesus ele é tentado, o diabo leva Jesus num pináculo de um lugar, de um monte, e mostra todos os reinos da terra. Então a palavra ela vem de fato de habitação ou habitar lugar. Então vemos aí as referências bibliográficas com referente a este sentido original do ecúmene. Quero continuar dizendo também que a igreja primitiva, ela associou e ela conseguiu entender melhor a palavra ecúmene quando ela vai para Mateus capítulo 24, versículo 14. E quando de fato a igreja entende a sua missão de ir para pregar o quê? O Evangelho, o reino de Deus. Então é a mensagem para todas as pessoas, os habitantes da terra. Então nos primeiros séculos, a igreja em si, ela se tornou universal, ela se tornou global, ela se tornou católica, porque quer dizer isso também a terminologia. Então nos primeiros séculos, a igreja católica, global, universal, já era uma realidade. Seus concílios, de fato, eram ecumênicos. Elas estão vindo de todas as regiões da terra para se concentrar em discutir assuntos muito importantes sobre o caminhar da igreja. É interessante que eu quero salientar aqui que decorrido a esses 2 milênios de caminhar cristã, essas divisões por causa do desentendimento e por causa da inflexibilização de parte dos líderes religiosos daquela época, nós estamos sofrendo, quer não, quer sim, algumas consequências. Isso se torna mais evidente na reforma, como o pastor Davi, no início da sua palestra, ele trouxe muito bem claro, e assim como o padre Celso e o padre Fabiano trouxeram documentos importantíssimos, tratados, que nós não podemos mais estar olhando ou enxergando só de uma maneira só pessoal. Precisamos enxergar de uma maneira agora global de todo esse acontecimento. Eu vou sair deste lugar, se eu já respeito o padre Fabiano e o padre Celso, sairei deste lugar respeitando ainda mais e querendo cultivar mais ainda a minha amizade com eles. Não estou menospreciando o pastor Davi, mas com referente a esse tabu que ainda há dentro da nossa própria comunidade. Aproveito agora o ensejo que diante desse processo do ecumenismo, o primeiro avanço do ecumenismo, como o padre Fabiano trouxe, a partir do relacionamento da igreja ortodoxa juntamente com a igreja católica, mas na era moderna, a primeira pessoa a ressaltar a necessidade de um diálogo foi um missionário batista inglês chamado William Carey, que ele propôs no ano 1806 convocar uma reunião com todos os cristãos no Cabo de Boa Esperança para se reunirem em 1810, que seria seguir a reuniões semelhantes a cada 10 em 10 anos.
não é de se esperar que de fato, justamente no campo missionário, é que vem os embates e os acirros, aonde precisavam de fato os missionários dialogarem justamente com as outras denominações. Diante disso é que a gente percebe que é convocada depois, no século XIX, já no século XX, uma reunião em Nova York que chegou-se a intitular-se Conferência Ecumênica, porque o plano dessa campanha era evangelizar todas as pessoas do mundo. Dita a passagem que quando foi feita essa reunião em Nova York em 1910, os observadores, eles estavam mapeando o mundo, quais são os locais da Terra que de fato estavam precisando. Após essa conferência, em 1910, em Edimburgo, aconteceu outra conferência, que é a Conferência Missionária Mundial. E foi nessa conferência que as igrejas, ou a igreja, e os líderes das igrejas na América do Sul não foram contactados, nem foram convidados para participar desta conferência. Por quê? Porque os observadores dessas organizações olhavam para a América Latina e eles viam assim: eles são cristãos, então nós não precisamos nos preocupar com a América do Sul. A América Latina, ela é toda cristã. Para que nós vamos nos preocupar? Porque o nosso assunto é sobre os povos que ainda não são cristãos. E aí vem a questão, toda essa nossa dificuldade nos nossos dias modernos a estar de fato convivendo com outras pessoas de outras denominações. Porque a América do Sul, de si, ela por muitos séculos, ele foi chamado um continente católico, fechado para as ideias da reforma ou outros credos, nas tentativas de implantar várias vezes o protestantismo, especialmente aqui no Brasil, na colônia, nos anos 1630 e 1654, aonde de fato em Pernambuco havia uma colônia de holandeses. E a partir dessa colônia holandesa em Pernambuco, havia também uma catequização dos índios para se converterem ao calvinismo, para se converterem para a reforma, para o protestante. Olhando a partir dessa perspectiva histórica, o governo de Portugal, o reinado, os reis de Portugal olhavam para a Holanda como um inimigo feroz, porque haveria de fato a ideia era tirar ele do Brasil, porque antes que ele venha conquistar tudo. Logicamente que isso também foi motivado por questões políticas naquela época. Mas só lá por volta de 1889 é que vão começar a ocorrer no Brasil e também na América do Sul uma abertura para o diálogo religioso ecumênico, onde os imigrantes europeus poderiam exercer a sua fé livremente, sem nenhum tipo de problema, em territórios da América do Sul. Só que, quando os europeus começaram a fincar as suas habitações, seus negócios, a trazerem de fato o progresso, como eles o chamavam naquela época, eles traziam os seus credos, mas também vinham suas agências missionárias. E nessas agências missionárias, que na maioria eram norte-americanos, é que as agências norte-americanas fecharam os olhos ao tratado, a Conferência Missionária Mundial que aconteceu em 1910 em Edimburgo. Eles foram insensíveis diante de tudo que eles conversaram.
porque os americanos, naquela época, juntamente com as agências, tanto presbiterianas, como batistas, como outras denominações, olhavam para o continente sul-americano que precisavam ser evangelizados, porque olhava a América do Sul que não eram de fato cristãos, sendo que o Tratado de Edimburgo já está lá dizendo que considerava já a América Latina como uma América do Sul cristã, que não havia necessidade de fato de fazer uma certa evangelização ou catequecismo, como foi o que aconteceu na África e na Oceania. Bom, as sociedades missionárias atuantes na América Latina eram predominantes, especialmente norte-americana anglo-saxônica. Então, o Comitê de Cooperação para a América Latina, ela foi, na verdade, formado pelo presbítero Robert Spinelli, criado em 1913, para dar de fato essa força à entidade da necessidade de organizar melhor as evangelizações aqui na América do Sul. Só que isso acontece de fato no Panamá em 1916, quando um congresso, pelos esforços missionários, na maioria anglo-saxônicos da América do Norte, criaram um congresso no Panamá em 1916, entre 1913 e 1916, para tratar assuntos de como de fato catequizar para o protestantismo da Reforma e deixar esse catolicismo que havia naquela época. Só que vem a Primeira Guerra, interrompe todos os avanços de estratégia para aquela época. Só que esse congresso, depois ele é nomeado, é mais conhecido como um congresso para a América Latina do que da América Latina, apesar que foi feito no Panamá, mas a língua que se falava nessa conferência, nesse congresso, era totalmente em inglês, não se falava em espanhol e menos em português. Então era uma maneira de como de fato eles estavam olhando os habitantes da América do Sul. É interessante que depois que se realiza esses congressos, as denominações começam de fato a vir com força para a América do Sul, tentando de fato fazer todo tipo de movimento. Então foram realizados mais 2 congressos dessa natureza em 1925, que foi em Montevideo, Uruguai, e outro foi em 1929 em Havana, Cuba. Então nesses congressos, a condução desse trabalho passou das mãos pela primeira vez para os latinos-americanos, e a partir daí começaram a fazer reflexões cristãs, olhando a missão evangélica. Era vista a partir da necessidade cristã dos habitantes da América Latina. Então, de fato, ali ele vem a colocação das entidades, como de fato o Conselho Latino-Americano de Igreja, que foi um esforço ecumênico na tentativa de estruturar-se muito na analogia que estava de fato arquitetada muito na Europa. Então, em outras decisões tomadas em Havana, foi também a importância de surgir uma constituição de Conselho de Igrejas Nacionais, que é nominada como a CCLA. E a partir dessas conversas, de fato, o Brasil entra e todos os outros países. Especificamente aqui no Brasil, regionalizado, começa a Confederação Evangélica do Brasil, que isso em 1934, sendo um dos incansáveis promotores já mencionado para o registro e do diálogo. Então, os sínodos
que mais tarde constituíram a Conferência Evangélica no Brasil, eles foram de fato, eles começaram a estreitar relacionamento com outras confissões, com outras denominações, como a confissão luterana no Brasil, assim também como os outros protestantes, e também dialogando com algumas igrejas pentecostais que de fato se negaram a sua filiação para esta confederação evangélica aqui no próprio Brasil. Então, assim, nós temos esse tipo de diálogo de avanço. Eu vejo da seguinte maneira, que todos esses avanços e essas dificuldades que nós tivemos para estreitar relacionamento a partir das nossas agências missionárias, elas foram muitas vezes mais políticas também que em prol da própria evangelização. Então nós vemos pela história do ecumenismo, pela história das igrejas na América do Sul, um mover operante sempre dentro, em pauta das áreas políticas governamentais. Lógico que isso hoje, só até agora, a Aliança Batista Mundial, ela de fato, ela reconhece que ela tem colocado as suas infiltrações, pedindo as suas desculpas para aquela época, por um mover para o não diálogo, especialmente aqui dentro do próprio Brasil. Por isso que muitos protestantes, por isso que muitos têm uma dificuldade de fato de poder fazer esse diálogo, porque muitos evangélicos de fato foram doutrinados a não ter qualquer tipo de diálogo, com uma questão de fato, olhavam o ecumenismo como um comunismo, um diálogo para um caso do ecumenismo, do comunismo. Por isso que essas agências missionárias amordaçaram qualquer tipo de diálogo para aquela época. É interessante que a partir daquelas épocas começam a vir algumas conferências de fato evangélica latino-americana, que é chamado de CELA. Em 1949 é realizada a primeira conferência evangélica latino-americana, e ela estava fundada com o Conselho Mundial de Igrejas, que se havia realizado essas conferências em função da missão que foi realizada em Canadá. Inspirou-se a iniciativa, e a nomenclatura mostra-se esta conferência pautada e considerada realmente como algo necessário para a Latinoamérica. Então essa conferência, ela deu um grande passo. Em 1949, em Buenos Aires, propagou-se o giro da presença do protestantismo na América Latina, rumo a tarefas. E quais foram essas tarefas? Enfatizar especialmente que há uma necessidade de evangelizar, há uma necessidade de uma declaração universal dos direitos humanos, e há uma necessidade de respeitar a liberdade religiosa. Já foi um grande avanço. Em 1961, esse mesmo órgão, ele se reúne e ele traz algumas considerações, e de fato é para continuar andando na unidade evangélica latino-americana, com o progresso do diálogo ecumenismo, para a formação futura de um conselho latino-americano de igrejas, que hoje é chamada de CLAI. E é nessas concessões, seus objetivos de fato, algumas viu-se feridos ou controvérsia por causa das teologias e por causa da política daquela época. Então, a resolução, ela foi conversada, dialogada em Peru, onde de fato foi sediada, e os organismos ecumênicos continentais começam a trazer
assuntos relevantes sociais na América Latina. Já naquela época nós estávamos de fato vendo um deslumbrar de uma nova teologia chamada teologia da missão integral da igreja. E se preocupar pelos pobres, se preocupar pelas pessoas que de fato estão desamparadas e acolhê-las para dentro de fato do seu próprio arraial denominacional. É interessante que o Conselho Latino-Americano de Igrejas, CLAI, ela de fato dá iniciativas ecumênicas, como organizações de dentro das igrejas protestantes na América Latina, que estão em condições de atender essa expectativa. Entrou-se em uma crise aguda, tá, da razão de algumas transferências do secretário-geral de Genebra. Então, a partir daí, cria-se um órgão ecumênico continental com o resultado de duas consultas, em 1977, que é em México, e em 1978, onde de fato é enviada mais de uma centena de igrejas da América Latina, do Caribe, e da qual expressa a maioria que atendeu ao convite. E a partir daí, cria-se então o Conselho Latino-Americano de Igrejas da nossa região, que é chamada CLAI. A importância que isso vai trazer no nosso meio é indiscutível, porque é dialogado sobre a base doutrinal do CLAI, o reconhecimento que Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o acordo das Sagradas Escrituras. O CLAI também coloca a necessidade de que o próprio órgão deve estimular e animar as igrejas a descobrirem as suas identidades, os seus compromissos de realidade latino-americanas. O CLAI pretende e apoia as igrejas suas tarefas de evangelização e construtora da justiça na fraternidade. Então nós vemos, queridos, que há um esforço grande para manter-se um diálogo a partir das nossas necessidades latino-americanas. Mas diante de tudo isso, quem traz esse diálogo, quem fica no diálogo são as igrejas luteranas, as igrejas metodistas, a Igreja Católica Romana, a Igreja Presbiteriana Unida, tá? A Ortodoxa Siriaca, que de fato compõe e congrega essas denominações para a formação do chamado futuramente o CONIC. Esse Conselho Nacional de Igrejas Cristãs aqui no Brasil, ela não vem com o apoio de fato da minha denominação, que é dos batistas, porque os batistas eles sempre tiveram dificuldade de um diálogo ecumênico. Os batistas, eles sempre terão, eu digo, dita a passagem, terão essa dificuldade do diálogo ecumênico, por três motivos. Primeiro, porque não é ensinado nos seminários batistas a necessidade de entender melhor o ecumenismo para unir os nossos esforços contra a luta da injustiça social. Segundo, há um preconceito muito grande deixado pelos nossos antecessores missionários que vieram em prol da evangelização, porque olhavam a América do Sul como não cristã. Terceiro, nós ainda carregamos dentro dos nossos dogmas denominacionais o preconceito de poder estreitar relacionamento. Então, quando eu estou aqui convivendo com os padres, tanto da Católica Romana como da Católica Ortodoxa, ou seja, outros evangelhos, os batistas sempre vão ter um passo para trás por causa que está carregada por esse símbolo de rejeição. A minha pessoa e tanto do pastor Oséias, meu amigo pessoal,
ela vem quebrar de fato todo esse tipo de paradigma, porque a nossa linha de pensamento é contrária aos nossos antecessores que instruíram igrejas, que ensinaram no seminário, que demonstraram um conhecimento ao ponto da época, o conhecimento teológico. Mas hoje eu quero trazer de fato essa culpa ou essa meia culpa de dificultar o diálogo, de fato, o diálogo ecumênico. Então, o que quero de fato aproveitar e trazer esse ensejo aqui? Que nós precisamos nos apropriar dos elementos da nossa América Latina, que ela é rica e poderosa, e que nós precisamos olhar o ecumenismo na América do Sul, que ela de fato existe, e ela sempre existiu. Nós não podemos fechar os nossos olhos diante disso. Nós precisamos olhar os elementos da América Latina, que o ecumenismo, ele sempre, de alguma maneira, acontecerá dentro dos nossos lares. Eu tenho uma ovelha e o seu marido, ele é da nossa igreja, mas sua esposa, ela é da igreja católica, que frequenta fielmente a paróquia São Pedro. E eu incentivo ela a continuar frequentando, porque o ecumenismo ele vem para trazer um diálogo e não um acirramento de catequizar todas as pessoas de fato para se converterem ao cristianismo, porque todos nós somos cristãos. A partir das suas perspectivas, nós não entramos em discussão sobre as nossas doutrinas, mas nós acreditamos que este livro de fato é a palavra do nosso Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e que nela contém as diretrizes para que a nossa própria sociedade e os nossos lares fiquem melhores. Fico tão triste quando nós deixamos de olhar e começamos a ser impedidos de dialogar de forma ecumênica, especialmente aqui na América Latina, colocando as barreiras denominacionais, barreira do discurso, enquanto na América do Norte já se superou todos esses tipos de preconceitos. Recentemente, enquanto eu estava na América do Norte, fui na igreja do meu pai, uma igreja batista, afiliada à convenção, eles entrando numa igreja anglicana, sem problema nenhum. E é nessas vidraças, tem os santos, tem os escritos apostólicos, no sentido das vivências dos ministérios de cada um, e a igreja harmonicamente ela estava aí convivendo com tudo isso. A pergunta é: por que aqui na América Latina continuamos ainda, dentro dos nossos arraiais, essa forte dificuldade, onde o povo ainda resiste ao diálogo, resiste de fato a uma preparação, ao intercâmbio entre leigos de igreja, onde o pastor pode capacitar o leigo, onde o leigo da igreja evangélica, onde o padre pode capacitar ao leigo da igreja evangélica, ou vice-versa. Mas nós continuamos ainda entrando em uma célebre lembrança dos preconceitos que ainda nós carregamos dentro das nossas marcas denominacionais. Eu quero aproveitar esse momento a colocar que nós não podemos esquecer que a nossa situação ecumênica ela não é isolada. O que está acontecendo aqui em Teixeira de Freitas, ela não é única. Ela está acontecendo de forma global. Isso está acontecendo com outras igrejas em outros estados. Quando eu fico sabendo através de colegas que na UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, aonde ortodoxos, romanos, católicos
luteranos, presbiterianos, evangélicos e até batista e pentecostais se reúnem num dos auditórios para juntos semanalmente fazerem uma celebração ecumênica. Isso são demonstrações que de fato nós não temos como de fato dizer que aqui é uma situação isolada fora do próprio contexto. Não. Nós estamos de fato querendo estreitar os nossos laços e entender que filiar-se ou juntar-se ao diálogo, à conversa do ecumenismo, a estreitar os laços, de fato abrir mão de qualquer tipo de dificuldade e preconceito, porque o nosso próprio Senhor Jesus, Ele não deixou nenhum tipo de preconceito enquanto Ele esteve aqui na terra. Para chegar à minha parte da minha conclusão, eu quero trazer para os irmãos que há uma oração de Jesus que é muito conhecida e foi citada por pelos colegas aqui, a oração de Jesus pela unidade da igreja. No João 17, nós precisamos entender que nessa contextualização, Jesus ora ao Pai de uma forma de interceder pelos seus discípulos e pela futura igreja que surgirá através da pregação do Evangelho. Jesus, Ele continua a sua oração para enfatizar a vida do ministério do Paracleto, do Espírito Santo. Ele começa e termina o capítulo 16 mostrando as perseguições e as tribulações que enfrentaríamos por causa da fé. E isso não está desassociado também quando nós queremos dialogar uns com os outros. Muitos ainda não entenderão. E neste contexto, Jesus fica angustiado pelo fato de ter de deixar seus discípulos no mundo ao passo que ele estava voltando ao Pai. O Espírito Santo, que Jesus, na verdade, inicia a bela oração ao Pai a favor da sua igreja. Nós precisamos entender que essa oração abrange da seguinte maneira, que é por eles que eu rogo. Então Jesus destina as suas orações aos seus discípulos. E ele vai mais em frente no versículo 20. Jesus abrange a toda a sua igreja, daqueles que creem no nome dele, por intermédio da sua palavra. Por último, a oração continua na unidade e na expressão que sejam um, que aparece 3 vezes na oração. Então precisamos empregar a expressão: sejamos unidos e nos protegendo uns aos outros, assim como o Pai é santo, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, sejamos também um. Católico romano, católico ortodoxo, batista, luterano, presbiteriano, seja quem for aderir à nossa convivência aqui na nossa cidade, precisamos entender que juntos podemos buscar a santidade, porque Ele mesmo diz: santificai-vos na verdade, a fim de que todos sejam também santos. Então, venhamos a entender que a vivência da santidade é através da unidade. Não existe santidade quando há desunião. Unidade sempre vai unir ao Filho e também ao Pai. Então, os nossos desafios são caminharmos na unidade a partir da perspectiva de João capítulo 17. E a partir daqui eu encerro a minha fala, a necessidade que nós precisamos entender que para quem é de fato o ecumenismo, quem que deve de fato entrar no movimento ou entrar no ecumenismo, nós precisamos entender que o ecumenismo é para todos os cristãos que creem na palavra de Deus
que crê em Deus, no Espírito Santo, na Trindade, entender a necessidade que podemos nos unir a partir de esforços harmônicos e que nós precisamos entender e propor de fato atos simbólicos a partir deste lugar, como será logo um culto ecumênico. Precisamos de fato, o nosso desafio é manter os nossos símbolos cristãos na nossa cidade, sem necessidade de estar propondo qualquer tipo de desentendimento. Criar um espaço de paz e de cultura são os nossos desafios a partir de tudo que foi falado nesta tarde. Que Deus venha nos abençoar nesta tarde. Obrigado. Depois eu vou explicar. O Padre Celso pediu que eu fizesse uma reação. A gente vai tentar otimizar aqui o tempo por conta do horário. Há uma grande estudiosa, por sinal doutora em ciência da religião, formada pela Universidade Metodista de São Paulo, chamada Ana Alzira. Ana Alzira é uma teóloga protestante que escreve sobre um livro intitulado Evangelização ou Colonização. Nós temos dois paradigmas, porque na fala do Juan a gente percebe fortemente a crítica que o discurso dele faz ao provável entendimento missional equivocado. Qual seria a proposta de missão do Evangelho? Porque se você olha para a história da evangelização, muitas vezes você percebe mais um processo de colonização do que um processo de evangelização. A maior prova disso é que, por exemplo, dentro da nossa denominação batista, você tem mais igrejas brasileiras americanizadas do que igrejas brasileiras em sua essência. Por exemplo, durante muito tempo na igreja batista não podia se usar a bateria, porque bateria é instrumento feito por africano. Africano mexe com magia negra. E aí você tem as chamadas igrejas batistas tradicionais. Elas são absolutamente avessas a tudo que é afro-brasileiro. É tanto que dentro do próprio imaginário linguístico, quando se fala magia negra, na verdade você já tem aí um conteúdo extremamente preconceituoso, porque não existe magia branca, só existe magia negra. Você já percebeu isso? A gente não percebe o quanto a nossa linguagem está carregada de violência. E aí a gente mistura tudo isso, chama tudo isso de religião. Então, a minha reação à fala de Juan, que é mais talvez algo para acrescentar uma reflexão, é que eu penso que os missionários, sobretudo americanos, quando eles vieram para cá, quem chegou aqui primeiro foram os presbiterianos. Na sequência tem os batistas, bem a rebote. E de fato eles olhavam para o mundo como se todos estivessem perdidos aqui da América Latina, e que eles trouxeram a salvação para a América Latina. E quando eu ouvi aquele jovem rapaz lá atrás falar de que dentro da própria Igreja Católica ele também foi instruído a pensar de que uma vez que Lutero e Calvino eram tidos como algozes, como vilões, da mesma forma nós também fomos instruídos assim, a pensar que o movimento católico nada mais é do que aquilo que também levava o ser humano a se perder. Então, a gente se desintoxicar de toda essa tradição, ou esse ensinamento, ou de todo esse legado
que para mim foi muito prejudicial, porque com isso você tinha uma campanha maciça para transformar católico em evangélico. Enquanto isso você tinha um monte de gente sem Jesus, precisando de salvação, precisando de discipulado, de carinho, de acolhimento, mas o alvo era transformar católicos em evangélicos. E aí você tem essa cisão, você tem esse conflito. Por exemplo, eu fui pregar numa cidade no interior do Piauí, e lá você ainda tem padres, presta atenção, negando água. Presta atenção no que eu estou falando, é só uma provocação. Depois eu falo do meu time, eu falo dos dois. Eu fui numa cidade que tem carência de água, e lá tem um padre que, se você vira evangélico, ele diz para você assim: já que você virou evangélico, vá procurar água na sua igreja, porque a igreja católica ela monopoliza algumas estruturas sociais, e a igreja abre poço em determinados locais do Nordeste. Eu achei isso de um crime contra a humanidade. Provavelmente os pastores evangélicos devem lutar contra esse padre, e o resultado é o que, irmãos? Aí, amigão, aí a coisa, eu vi, ninguém me contou, eu preguei nessa cidade, eu vi o poço, eu vi a mulher pobre dizer que depois que se converteu, ou seja, depois que ela mudou de igreja, ela não teria mais direito à água. Mas água não é um direito do católico, água é direito de qualquer cidadão. Então, o que nós estamos vendo é que tudo isso provocou idiosincrasias, provocou um entendimento tão medíocre do sagrado, que a gente matou pessoas em nome de tudo isso, né? Por isso que eu encerro minha fala dizendo o seguinte: Emmanuel Levinas precisa ser lido. Emmanuel Levinas, para mim, é o teórico hoje que me faz pensar sobre a alteridade. E o que a Igreja Católica faz, pelo menos representada por alguns, e o que a Igreja Evangélica faz, o nosso movimento batista, que é representado também por alguns, que a irmã Lívia, é isso? Irmã Lívia, a menina aqui das irmãs aqui do pessoal aqui, essas irmãs, eu acho tão bonitas essas roupas dela. Irmã Carolina. Irmã Carolina. Gente fina, gente boa. Eu acho bonito esse modelo de roupa, você vê? Acho legal demais elas assim, acho fantástico. E ela é muito carinhosa comigo. Toda vez que eu venho aqui, ela me abraça, me beija. Ela até perguntou: puxa, pastor, você está indo embora? Por que você está indo embora? Eu falei: mas esse mês acontece. Eu vou dizer uma coisa assim para a senhora. Ela perguntou assim: e aí, pastor, e você? Por que fulano de tal igreja não está aqui? Eu não respondo por essa pessoa, eu só respondo por mim. Se o povo da minha denominação souber que eu estou aqui, eu gostaria até que você separasse um quartinho na sua casa para mim. Não, dois, né? Se eles souberem, se eles tomarem conhecimento, só que eu estou numa fase de vida que assim, vai parecer contraditório, porque eu estou falando de alteridade e eu vou usar um nome aqui e está gravando, mas eu quero que grave mesmo. Eu estou mandando essa religião se lascar, porque eu tenho um compromisso com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não se importa com isso. E eu já disse para minha mulher, para ela se preparar, porque logo o sistema ele vai me cuspir. E eu não estou me importando mais com ele. Porque o sistema, ele é autoritário, ele é déspota, ele não tem compromisso com a vida humana. Por exemplo, agora mesmo uma menina, ela ficou com câncer, o câncer pegou na coluna, e na minha igreja, batismo só pode ser por imersão, tem que mergulhar, não é isso? A pessoa, vocês, na igreja católica, as três formas, olha que igreja bonita, tem as três formas, na minha só tem uma. E a que a gente decidiu que é a forma dogmática, ela rejeita as outras de qualquer maneira, porque tem que ser imergido. Não é nenhuma estratégia ecologicamente correta, não é você gastar água para batizar o povo.
Os presbiterianos são mais ecologicamente corretos, só usam só o processo do copinho. Aí uma menina estava com câncer agora no hospital, e um dos meus auxiliares ligou para mim e disse: pastor, a menina está com câncer, eu faço o quê? E ela quer se batizar, e o processo dela já está em metástase, vai morrer, e ela quer se batizar, é direito dela se batizar antes de morrer, que a gente também não tem problema, que se a pessoa morre sem se batizar, vai para o céu do mesmo jeito. Mas ela disse que queria se batizar. Pastor, mas o médico disse que não pode batizar a menina por imersão. A gente faz o quê? Vocês fariam o quê? Aí eu disse: meu filho, pega um copo de água em nome de Jesus, joga na cabeça dessa menina e filma. E filma, porque para Cristo o mais importante não é a forma, é o ser humano. Então, todas as vezes que a religião ela impõe a sua tirania, ela faz isso. Então, como pode os americanos terem chegado aqui e disse assim: todo mundo aqui está perdido? Eles disseram isso. E aí a gente ficou com raiva de vocês. E vocês, toda ação gera o quê? Toda ação gera um o quê? Reação. E vocês também ficaram com raiva da gente. Por isso que eu gostaria até e proponho que esse encontro termine a gente pedindo perdão uns aos outros aqui. Apesar que a gente nunca sabe, vai ter gente aqui que continua com o coração religioso. Eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão. Se a igreja que eu represento, que daqui a alguns dias eu não vou representar mais, eu vou representar uma igreja de Vitória. Se a primeira igreja batista em algum momento já foi agressivo com um de vocês, Petrina, me perdoe. Porque se a primeira igreja fez isso, ela não fez representando Jesus, ela fez representando uma instituição que parece mais uma agência colonialista do que uma representante do reino. E aí aquele menino que está ali, aquele menino é bonitinho, aquele menino fortinho, é esposo de Márcia, é esse menino bonito, simpático, sensual, é esse menino ali, ó. Aí Júnior veio de uma igreja batista tradicionalérrima, não é tradicionalista, não, é tradicionalérrima. E se o ex-pastor dele souber que ele está aqui, vai dizer que ele está no inferno, provavelmente isso. Mas Júnior dizendo ali: pastor, deve ter sido por isso que o mal avançou. Por que o mal avançou? Porque Jesus disse que o reino, Jesus não falou igreja batista dividida, igreja católica. Aliás, Jesus não pensa em igreja, Jesus pensa em reino. Quando ele pensou na igreja, pensou apenas como expressão histórica do reino. Porque para Jesus, você era da onde, meu filho? Lá embaixo, era da igreja católica. Não sei, igreja católica não conheço. Não conheço igreja católica. Você era de quê, meu filho? Eu era do movimento do Senhor. Então, você só vai entrar se você for do movimento dele, não tem nada a ver com a igreja católica. Eu era da igreja batista. De onde, meu filho? Não sei, não conheço esses nomes. Esses nomes são convenções que nós inventamos. Porque Jesus não planta nenhuma igreja denominacional. Ele planta o reino. Ele vem anunciar o reino. Ele não vem anunciar uma igreja. Mas a gente colocou a instituição religiosa acima do reino de Jesus. Então, no reino não tem isso. E a igreja e a cidade seria menos violenta. Concorda comigo? Claro. A cidade seria menos violenta. Então, eu quero pedir perdão, viu, Padre Fabiano? Perdão que eu passei 10 anos e não tomei café. Aquele café que o Senhor ofereceu. Padre Fabiano, gente, vou dar um conceito. Se você quiser beber um bom café, vá na paróquia dele, que a secretária dele, lá na paróquia Nossa Senhora das Graças, ela faz um café que você vê Deus se revelando na sua frente, assim. Você vê Deus assim, Jesus dizendo assim: vem, filho meu. Entendeu? Lembrando que terça-feira na minha casa os padres, só não o pastor Davi, mas os padres estarão na minha casa terça-feira. O nome do churrasco ecumênico. Agora imagine o quanto esse churrasco vai estar carregado da graça de Deus. E que pena, eu estou indo embora, irmãos. E no final do meu ministério eu vi uma coisa que eu sonhei. E está aqui agora acontecendo. E eu estou indo embora para a Vitória. E já disse para a minha nova igreja que o primeiro passo meu é conhecer o padre. Por sinal, um padre muito bom que fica perto ali de Morado do Camburi. Eu quero conhecer ele. Esse é um padre chamado, muito inteligente, muito gente boa. Porque eu passei 10 anos da minha vida e padre Fabiano ali do meu lado. E eu não fui tomar café com ele. Devo ter perdido muita coisa. Um dia desse, eu fui lá. Eu fui contar na minha igreja que eu fui ver o padre Fabiano, achando que eu sabia alguma coisa. E no final da conversa eu percebi que ele estava me discipulando. Sabe por quê? Porque quando Deus se revela na face do outro, a gente aprende que com o outro
é que a gente se torna um ser humano bem melhor. Me perdoe, irmã Cristina, não, irmã Cristina não, irmã Carolina, se eu perdi a chance de viver aqui com a senhora, com as outras irmãs. Me perdoe, irmãs, não sei o nome delas. Me perdoe se vocês não me conheceram por causa dessa nojeira que se chama instituição religiosa, que anda na contramão do reino de Deus. Me perdoe, Padre Celso. Eu ouvia falar que existia um homem muito sério na faculdade, na UNED, e que também era padre. Eu dizia: meu Jesus, como assim? É doutor em ciência da religião. Irmãos, esse homem aqui é um dos homens mais letrados de Teixeira. Você sabia disso, né? Ninguém dá nada por ele não fala nada. É um dos homens mais letrados. Você olha para o cara, você diz assim: como pode? Mas sabe por quê? Porque ele não tem, quem anda com Jesus não tem vontade de se ensimesmar. Um dos homens mais cultos hoje da nossa cidade, esse cara que está aqui, ó. Encosta nele, tem muita cultura, mas o que você enxerga nele é Jesus de Nazaré. Me perdoe, Padre Celso, se nunca tive a vontade de ir lá, quero te dizer que eu amo você e que foi muito bom te conhecer, e dizer para você, Padre Fabiano, que pena que eu estou indo embora, porque me ensinaram assim, me ensinaram de que o céu era só para mim e para quem era batista. Mas ainda bem, e quando eu chegar lá em cima, eu vou ver o Senhor, eu vou ver o Padre Celso, eu vou ver Davi, eu vou ver Petrina. Um dia desse alguém disse assim para mim: ah, mas se eu chegar no céu e ver esse povo católico lá, eu vou pedir para descer esse décimo. Eu quero ficar nesse céu. Ainda digo mais: eu estou na área de linguística. O Celso é muito mais inteligente que eu e é doutor na área de linguística. Há uma exegese muito errada. O caminho estreito não é para entrar no céu, porque se for estreitar, ninguém entra no céu. O caminho estreito é para viver o Evangelho. Quando Jesus diz que o caminho é estreito, não é para entrar no céu, é para viver o Evangelho. Porque no céu só depende do amor de Deus. Eu tenho certeza que lá no céu tem muita gente bonita que a gente nunca imaginou que estará lá. Aliás, como dizia um grande professor meu de teologia, o meu medo é chegar no céu e perceber que quem eu pensava que estaria lá não vai estar, e quem eu achava que não estaria é quem mais vai estar. Um céu cheio de homossexuais e lésbicas, redimidas pelo sangue de Jesus, que naquela cruz ele abraçou todo mundo. Eu prefiro esse céu. Bem, tem 3 perguntas aqui escritas, foca na minha, mas, pastor Oséias, eu vou, antes de fazer a pergunta, você me completou você falou muita coisa aí, e eu lembrei que, apesar de ser católica, eu sempre frequentei muito a primeira igreja batista, em formações, em cultos também, e vocês me ensinaram muito, principalmente na história da Batista aqui em Teixeira, na contribuição na educação, nos projetos sociais, e principalmente você, todas as vezes que eu pedi, inclusive coisas para nossa igreja, você sempre me disse sim, nunca me disse não, nunca me disse talvez, nunca me disse daqui a pouco, era sempre sim, na mesma da hora. Então você sempre foi muito aberto para isso, muito aberto para a bondade. Em suas ações você sempre mostrou muito ser esse homem de Deus que você vê nos outros, você dá esse testemunho diário, sempre, nas suas pregações também, já vi. Então, não tem que pedir desculpas, nós temos que agradecer a sua passagem aqui no Teixeira de Freitas. Você pode ter certeza que fez muita diferença na vida de todos nós, inclusive, pessoalmente, na minha. Mas, quanto à fala do Juan, esse processo exatamente de decolonização da América Latina, toda essa discussão da pós-modernidade, né, principalmente aqui entre os ameríndios, e nós, né, que temos várias influências. O que acontece? Esse processo decolonial também influencia na vida religiosa das pessoas. E aí, muitas religiões colocadas como mortas surgem.
Você falou em vários momentos, eu adorei o seu, também gostei dos outros, muito todos, né? Eu gostei de quando você falou do processo de catequização e muito no viés colonizador. Se é um desafio, pastor Juan, falar em ecumenismo dentro do cristianismo, imagine, me fale como você acredita que seja, o que será, o que seria, pensar esse ecumenismo também no processo histórico, né, falando de tudo que houve aqui, especialmente Bahia, do Cheio de Freitas, com várias crenças africanas aí, de religiões, indígenas, né? Falar nesse ecumenismo com essas pessoas e não falar mais em catequizar quem já é catequizado dentro da religião dele. Ei, Petrina, de fato é um desafio, porque isso ainda está muito forte dentro do nosso meio. Então, assim, quando tanto Oséias como eu, a gente começou, na verdade, desde o ano passado, né? A gente vem conjecturando isso. Desde o ano passado, a gente se juntava, a gente estava sempre jantando, e eu dizia para ele assim, sempre comendo. Ou sempre comendo, na casa dele ainda. E então eu falei para ele assim, Oséias, nós precisamos conversar com os padres. Nós precisamos criar um mecanismo para chegar até eles. Porque eu vejo uma história onde, de fato, a minha família, ela é parte anglicana, católica, judaica, batista. Então, para mim, não tem nenhum tipo de problema. Agora, dentro dos arraiais ainda modernos, locais aqui, o ecumenismo, ela deve começar a partir dos seus líderes religiosos, especialmente dos cristãos. Eles se desarmarem. Como que eles vão se desarmar? O padre Celso ele colocou hoje de manhã, moderando, a necessidade de colocar nos currículos do seminário essas pautas na grade curricular sobre falar sobre o ecumenismo. Na sexta-feira eu me reuni juntamente com alguns pastores da nossa associação e eu disse que nós estaríamos aqui e eu estou esperando, eu acredito que alguém virá, eu acredito em milagre. E ele me disse assim, mas você vai junto com Zé? Nós vamos. Pois se você não acha que o espaço pode ficar pequeno para vocês. Então assim, há uma necessidade de desconstruir isso. E nós vamos desconstruir isso de uma maneira pacífica, falando mais dentro das nossas igrejas, como a gente tem feito, como o Zé tem feito dominicalmente, dentro das nossas escolas, que dentro dela tem as escolas. Agora, as outras igrejas, eu não posso me responsabilizar. Eu me responsabilizo pelo que é a minha. Mas a partir, eu estou assumindo um compromisso aqui, juntamente com meus irmãos, Padre Celso e Padre Fabiano e Pastor Davi, que após do segundo semestre, eu vou começar a explicar melhor à igreja o diálogo religioso no ecumenismo. E até eu já estou aqui como fazer isso. Porque eu quero juntar todos os meus líderes e falar mais, porque precisamos de fato unir essas forças. Entende? Então assim, o desafio para nós, para eu que sou batista, dentro da minha igreja, é dialogar mais dentro com meus próprios irmãos. Meu maior desafio é que muitos ainda dentro do meu arraial olham com preconceito. Mas aqui eu venho expressar a minha fé, que é a fé que você tem, que é a fé que ele tem, que nos une aqui em Cristo Jesus. Deixa eu só provocar, porque sua fala, ela é importante para o debate, que é o seguinte: você não entra firme na cadeira que eu vou falar, por uma questão assim, você entender também o que está no meu coração de Fabiano, de Celso, de Davi e de Juan. Há vários tipos de ecumenismo.
Então, por exemplo, uma pessoa de fé ecumênica, por exemplo, ela não teria dificuldade nenhuma de conversar com o indígena, que tem seu próprio código religioso, sua própria simbologia religiosa, enfim. Só que nesse ecumenismo nosso, seja do CLAI, seja do CONIC, há uma coisa em comum entre nós: Cristo. O Cristo revelado nas Escrituras. É por isso que alguns ficam suspeitando que nós estamos entrando dentro de um processo como se fôssemos abrir mão daquilo que para nós é o fundamento. Se você ouvir Fabiano pregando, se você ouvir Celso pregando, se você ouvir Davi, Juan e Osés pregando, Cristo é a revelação o tempo todo. Então, dialogar com o diferente aí é o seguinte: por exemplo, eu, Petrina, posso ser um tipo de cristã ecumênica que chega a uma abertura radical, que aí você vai ter que definir o sagrado para a sua cabeça. A ideia de sagrado, se o sagrado ele tem multiformas, de se revelar. Para a nossa cabeça, o sagrado se revelou através de uma pessoa, Cristo, a revelação máxima do sagrado. Não é isso que a gente... Então, assim, é preciso deixar claro que essa é a linha. Não sei se os meus colegas, Fabiano, concorda comigo. Então, para caber da gente, é isso que é inadmissível. Como pode Fabiano crer nisso? Eu creio nesse ponto incomum, e eu não posso chamar agora. Chamar o outro de uma outra expressão, de uma outra revelação, que até diz assim: não, por Cristo para mim não é revelação de Deus. Aí você já tem o que a gente chama de diálogo interreligioso, que é diferente de fé ecumênica. Então, quando os irmãos entenderem isso aqui, que a palavra de Petrina é muito importante, mas também, Petrina, você tem todo o direito de, nas nossas conversas com esse movimento ecumênico que está surgindo, você achar e defender que tinha que ser uma coisa mais radical ainda. A gente não chega... Eu não sei se você acredita assim ou se você só propôs, entendeu? Uma crise na gente para pensar. Parece que nós aqui não chegamos a esse radicalismo, porque para nós Cristo tem que ser o ponto aqui. O muçulmano tem que ser respeitado? Sim. Como pessoa, entendeu? Mas, por exemplo, ele não teria como participar desse movimento, porque ele vai dizer, dentro do código dele, que Cristo é uma pessoa como Maomé, não é superior a Maomé. Para nós, Cristo é superior a Maomé. Eu estou numa sociedade democrática, eu estou falando aqui num debate público. Qualquer pessoa pode dizer o que quiser, contrariamente. Eu não posso abrir mão disso para mim. E eu respeito, se você dissesse na lata aqui agora: pastor, para mim Cristo é igual a Maomé. Eu tenho que respeitar você. Mas me parece que estamos numa sociedade democrática onde dizer que Cristo é superior parece que já é uma ofensa. Não é. É um direito da fé ecumênica que professa isso. É o que Fabiano vai dizer: não há ninguém maior que Cristo. Celso vai dizer: não há ninguém maior que Cristo. Alguém vai dizer: para mim Cristo é igualzinho a Buda. Não há diferença. Para nós não. E Buda vai ser respeitado por nós, não vai ser respeitado por nós. Maomé sempre será respeitado por nós, mas Maomé não é o nosso Cristo, no sentido de que Cristo para nós é a revelação maior. É tanto, Petrina, que nós vamos ter que depois começar a escrever os nossos documentos, né, Celso? Aí Celso vai nos assessorar nisso, a escrever o tipo de ecumenismo que estamos propondo. Porque, você entende, minha filha? Eu quis colocar isso aqui para ninguém dizer que agora para nós todo Deus serve. É uma outra linha de entendimento. Para nós existe um Deus revelado em Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Entendeu? Viu, Petrina? É só tentando colocar, porque eu sei que você é uma menina inteligente, sei de que local você está partindo a sua reflexão. Mas também nunca haverá, por exemplo, se você perguntasse aqui, no nosso conselho ecumênico, poderíamos chamar alguém de uma outra religião para um debate? Para um debate? Sim. Agora, se a reunião é proposta pelo nosso conselho, no final haverá oração.
E a oração no final vai dizer Jesus sobre tudo e sobre todos. Então assim, para a gente deixar claro o ecumenismo, para ninguém sair daqui dizendo que a gente é o ecumenismo, que a gente também não é, nem eu, Fabiano, nem ninguém aqui está defendendo esse comunismo, né? Eu posso entrar na resposta? Pode. Posso? Pode. Eu acho importante isso pode parecer isso. Não é para fazer isso. Então, para nós está muito claro quando falamos ecumenismo, há um cristão. Quando nós falamos diálogo interreligioso, aí entendemos com as pessoas, os irmãos de outras religiões. Quando eu estudei no Rio de Janeiro, a convite do meu padre formador, pelo fato de a minha monografia ser na linha do diálogo judaico-católico, eu fiz parte da comissão mista durante 2 anos, a comissão mista para o diálogo e ações, comissão mista judaico-católica, lá no Rio de Janeiro, nos anos de 2009 e 2010. E faziam parte dessa comissão, como eu já falei, o padre Jesus Ortal, conhecido no mundo católico como referência em direito canônico, o rabino Newton Bonder. Entre nós, para os judeus, Cristo não é Senhor e Salvador. Então aqui é um diálogo interreligioso. Temos algo em comum? Claro que temos. Temos todo o Antigo Testamento em comum. Todo o Antigo Testamento em comum. Católicos e judeus, não só católicos e judeus, mas evangélicos, ortodoxos e judeus têm isso em comum. Mas para um judeu, e aqui eu falo o judaísmo reconhecido entre os próprios judeus, porque existem também os chamados judaísmos marginais, que misturam elementos do judaísmo com o cristianismo. Para os próprios judeus, reconhecer Cristo como Messias, que dirá como Deus, como Senhor, não se é classificado como judeu, ainda que seja circuncidado. Não é judeu. Mas esta comissão, pelo fato de termos algo em comum, por quê? O que é que se há em comum entre cristãos e judeus? O senso de messianidade, a espera da renovação do mundo, nós tínhamos inclusive ações em comum na vida social e mantínhamos este diálogo a partir daquilo que é comum. Entre nós e outras religiões, quer seja budismo, taoísta, não sei se tem isso, confucionista, o que quer que seja, é possível manter o diálogo. Mas neste caso, o que há em comum entre eles e nós não é a pessoa de Cristo Jesus. Isso não quer dizer que entre nós vamos abrir mão, jamais. Cristo vai ser sempre para nós Senhor e Salvador. Nós não podemos estender muito por conta até mesmo da celebração, e tentar conseguir no horário, mas conseguir começar agora. Mas primeiro, antes de chegar um pouco a fala do Juan, acho que ficou bem claro essa questão do que é ecumenismo, o que é diálogo interreligioso. Tanto é que lá na rádio do Rafael Eldorado nós fizemos uma diferenciação muito legal. Mas primeiro eu quero dizer o seguinte: esse grupo nós já nos amamos, não é verdade? Começamos em pouco tempo nos relacionar de uma sinceridade tamanha que às vezes a gente já começa a sentir falta um do outro, não é? E isso é interessante para nós. Não é demagogia ficar falando isso, é de sentimento. Então, eu me preocupei quando você começou a falar que ia deixar suas ovelhas, né? Aqui ia para outra missão. Tanto é que em diálogo com o padre Fabiano, nós até tentamos buscar outra pessoa, etc. Tal, vamos pensar, né? Porque precisa de alguém para substituir, né? De imediato, alguém trouxe o nome do Juan, uma substituição do Ford, etc. Ficamos conhecendo, nos encantamos
uma fala do Ivan, que uma fala, ele é bonito externo, mas não é essa boniteza externa, é essa boniteza interior, né? De você pegar o áudio e dividir com o irmão e falar, olha que maravilha, né? É coisa de Deus, é coisa do Espírito Santo, a fala do irmão, cheia de Deus, e nós nos preocupamos realmente com a sua época, porque realmente nos identificamos com você, com a sua beleza também, interior e externa, né? A gente precisa conhecer, e preocupamos com o grupo realmente. Sabemos que para vocês dois as dificuldades são maiores. Nós, a partir dos nossos líderes religiosos, nós temos já todo um caminho traçado de ecumenismo pela frente. E mesmo assim enfrentamos dificuldades, não é verdade? Essa plateia, quando você chegou, você dizia, deveria estar cheia, deveria estar lotada. Mas ainda há resistência de corações. Ainda há pessoas que não vêm porque com medo de que os outros vão pensar de mim se eu entrar lá. Com medo até mesmo do que a Petrina disse de manhã, de não entender o processo. E com medo até mesmo de entrar para conhecer o processo, ou conhecer o que está se tratando, né? Então a minha fala em relação é essa. O churrasco vai acontecer, talvez ele vai deixar saudades, né? Mas o que eu gostaria de dizer é isso. Muitos podem não aderir a essa proposta. São duas propostas que nós estamos colocando para assistir. A primeira já está pronta, é um grupo ecumênico de religiosos que estão vivendo algo em comum juntos. E nós lançamos duas propostas para a comunidade. A primeira, era para viver uma semana de unidade, de oração pela unidade dos cristãos em Teixeira de Freitas. Nós compreendemos em oração e espiritualmente que nós poderíamos fazer um pouco diferente, de levar isso até o final do ano. O ano que vem começar do início e levar até o final do ano. Uma celebração que se inicia, como hoje, e que se termina no final do ano. Para também não nos atarefarmos, para também não nos sobrecarregarmos. E aí está Dom Jailton, que desde o primeiro momento, quando cheguei até ele, e falei da proposta, que era apenas a proposta da Semana de Unidade dos Cristãos. Só isso. E de repente Deus foi suscitando algo na gente, a gente foi compartilhando coisas. E aí surgiu um simpósio. Foi a sugestão que eu fiz, Padre Fabiana catou, joguei para vocês também acatar. E o simpósio é uma outra ação. Uma vez por ano só. Que nós pudéssemos estar debatendo que coisa linda aconteceu hoje nessa Assembleia. O discurso, a relação entre católico e luterano, a relação entre ortodoxos e católicos romanos, a relação entre batistas, que a gente vê que a dificuldade está maior ali, porque nós temos documentos fundamentados já. A Igreja Romana, principalmente, tem documentos a partir do Vaticano II, os papas com as suas encíclicas, respaldando, mostrando que é por aí mesmo. O nosso patriarca foi por muitos anos presidente do Conselho Mundial de Igrejas, um vocacionado para a igreja. Temos lá agora o nosso arcebispo Gregório, que faz mais de 5 anos, foi raptado pelos grupos islâmicos, juntamente com outro grego ortodoxo, não sabemos o paradeiro, mas era um homem que estava todo ano no Fórum Mundial Cristão. Esteve aqui em Salvador, esteve em outros momentos, mas a nossa igreja já está vocacionada, está mais fácil. Então, a gente compreende muito isso. Eu acho assim, mas nós não vamos parar, né? Por mais que outros não se aderem e não queiram viver essa semana conosco, ou o simpósio, que o ano que vem a gente pretende jogar na comunicações, abrir mais um dia, nós vamos continuar vivendo o nosso momento ecumênico, não é? Hoje já teve a menina aqui chamando para a escola, né? Chamando para a escola. Eu tive um convite em casa já, pelo Zap, lá no Liberdade. É gente que está precisando ver a gente junto e dizer: olha como eles se amam, vamos fazer também assim? É possível? É possível. Só quero finalizar, se você puder fazer a fala de finalização, que o nosso bispo, eu já estou sentindo como nosso bispo, né? Dom Jailton está aí e nós temos que preparar a nossa celebração. Obrigado, Padre Celso. Só dizer, para finalizar, que infelizmente nós, os batistas, não temos nenhum documento como vocês têm, como vocês trouxeram. Enquanto o Padre Fabiano estava expondo aqui os documentos, coisa mais linda,
os seus, trazendo aqui, expondo, eu fiquei pensando da seguinte maneira: por que nós não temos? Nós não temos nada, Padre Celso, nada que possa fundamentar a nossa inserção no meio ecumenismo. A nossa é a Aliança Batista Brasileira. A nossa é, que é hoje. E não sei também até quando. Porque é um grupo que não é fácil. Mas crendo que Deus vai nos inspirar, nós vamos continuar firme. Alguém precisa pagar o preço. Então, começou por alguém. E isso, uma abertura. Outros virão. Então, se... E ainda bem que veio para o Paraguai também fazer parte do grupo de vocês, né? Deus abençoe a cada um de vocês. Irmãos em Cristo, estamos então nos encaminhando para o fim desse simpósio. Lembro mais uma vez que em instantes nós daremos início à celebração do culto ecumênico. Mas para marcar o fim do simpósio, eu convido o Padre Fabiano para que faça uma oração aqui com a gente. E então nós vamos descansar alguns minutos e daremos início à celebração. Eu conto com a presença de todos os senhores nesse momento. Quero convidar todos a ficar de pé e convidar todos a darmos as mãos. Somos irmãos. Mas eu peço sobretudo que ao darmos as mãos, nós possamos que nós, ao darmos nas mãos, que nós possamos buscar, querer com o coração de fato nos irmanarmos, vivermos esta fraternidade. Hoje é um dia histórico para Teixeira de Freitas, mas não é só a questão de ser um dia histórico. Eu creio que há uma presença de Deus muito forte aqui, e as graças dos céus estão sendo derramadas sobre nós, porque nós estamos reunidos no nome do Senhor, o único Senhor. Então, nesta oração eu quero convidar você a agradecer com suas palavras. Eu não vou aqui fazer uma oração em nome de todos, mas com as suas palavras agradecer por este dia, pelo fato de termos participado desta iniciativa, pelo fato de o Senhor estar abrindo o nosso coração para esta graça. Então, com as suas palavras, agradeça a Deus por este simpósio, agradeça e peça ao Senhor a graça de ir à frente, de continuar levando adiante a graça de ser o promotor do ecumenismo, da paz, do amor de Deus entre nós e todos os irmãos. Nós agradecemos nesta tarde, porque em teu santo nome, Senhor, tu nos reuniste aqui, Senhor, para estarmos como irmãos. Eu tenho certeza, Senhor, que o céu está se abrindo para derramar graças abundantes sobre nós. Senhor Deus, nós temos a certeza que o céu se alegra, porque nós estamos reunidos em teu nome e podemos sentir, Senhor, a tua presença entre nós. Nós, Senhor Deus de bondade, queremos pedir, dá-nos coragem para prosseguirmos neste caminho, Senhor, porque é um caminho sem volta, é um caminho onde nós queremos ir à frente, fazendo em tudo a vontade de Deus, para sermos sempre um, para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Rezemos mais uma vez a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade,
Ele, agora, para todo sempre. Amém. Amém. Aguardemos o início do nosso culto. Nós pedimos alguns minutos para a preparação do ambiente, poucos minutos, para darmos início à celebração. Os que preferirem ficar aqui nesse espaço, fiquem à vontade. Quem quiser sair para tomar uma água, teremos aí um intervalo de aproximadamente 10 minutos. Então, vamos